Nesse capítulo vamos falar sobre palavras-chave. Palavras-chave é um item muito importante no Google Ads, né? Foi praticamente a origem de tudo, né? As palavras-chave é que movimentam o resultado orgânico e, consequentemente, movimentam também as campanhas publicitárias, principalmente as campanhas de pesquisa, né? Então, através da campanha de pesquisa, através dessas palavras-chave ou termos que a pessoa digita lá no buscador, é que o seu anúncio vai mostrar vai ser exibido, né? O seu anúncio vai ser exibido e mostrado o seu produto ou seu serviço, certo? Muito bem. As palavras-chave têm umas particularidades, né? Chamadas de correspondência, que é uma forma que nós temos de filtrar essas palavras para que seja exibida somente, né, para o seu público, o público relevante, para que você evite exibir seu anúncio para públicos que não fazem sentido para você. Mas vamos falar sobre isso aqui no material, né? Muito bem. Então, falando de palavra-chave, o primeiro ponto, né, como eu já falei, elas descrevem, né, o seu produto ou serviço, ajudam a descrever para determinar quando e onde o seu anúncio pode ser exibido. A escolha de palavra-chave, a decisão das palavras-chave é um item muito importante, né? Tem que ser feito um tratamento de um briefing, né? Uma análise de quais palavras são importantes para o seu negócio, né? Você tem as ferramentas do Google, a gente vai ver isso ao longo do curso, mas também exige um certo briefing interno para você descobrir quais são as palavras mais comuns do seu mercado, né? E como eu já falei, você pode adicionar as correspondências para controlar, então, quais pesquisas o anúncio pode ser correspondido, né? Pode ser mostrado, certo? Muito bem. O primeiro deles, né, que nós temos na lista aí, é a correspondência ampla, mas que é a mais comum, que todo mundo conhece, né, a correspondência ampla, mas existem essas outras ali, ó, correspondência de frase, correspondência exata e a correspondência negativa, tá, pessoal? O mais comum é utilizarmos a correspondência ampla, porque ela é a palavra in natura, né? Então, a correspondência ampla, os anúncios podem ser exibidos em pesquisas relacionadas às palavras-chave. Então, não necessariamente só a palavra-chave que a pessoa digitou, que você tenha na sua campanha, mas aproximações, como palavras semelhantes, como sinônimos, o Google interpreta essas palavras e decide por mostrar o seu anúncio. Cada vez mais, com a inteligência artificial, né, com os recursos de aprendizado de máquina, você consegue ter um melhor entendimento, né? O Google consegue ter um melhor entendimento e você consegue exibir o seu anúncio para mais pessoas, né, de acordo com o que ela vem realmente pesquisando, né? Então a máquina, a inteligência artificial, consegue identificar se aquele usuário, quando está fazendo uma pesquisa, está realmente querendo pesquisar, se essa é a intenção dele, se é realmente o seu produto ou serviço, tá? Então, aqui num exemplo super simples, né? Se a palavra-chave que você tem é sapato feminino, o seu anúncio vai ser exibido para sapato feminino, evidentemente, sapatos femininos, que seria, né, no plural, tênis para mulher. O Google pode entender que sapato feminino é pode ser um tênis para mulher, né? Calçado feminino, até moda feminina, né? Loja de sapatos, comprar sapato de mulher, feminino sapato, enfim, vários termos. Por isso que a correspondência ampla é interessante, mas tem que ter o seu cuidado, porque pode, às vezes, exibir para um contexto que não é o que você esperava, né? Então, dá até um exemplo aqui do moda feminina, né? Às vezes a pessoa está pesquisando moda feminina, mas não pensando em sapatos, né? Tudo bem que ele faz parte do componente, mas não está pescando em sapatos. Então, aí você tem que fazer uma análise e ver se você vai continuar querendo exibir com essa palavra, tá, pessoal? Mas esse tipo de comportamento, de mostrar para moda feminina, que é o que eu falei, que a inteligência artificial tem trabalhado melhor e evitado de mostrar o anúncio. Então, isso mudou bastante com a tecnologia, certo? Mas existe esse risco. Por isso que a correspondência ampla é um ponto que tem que se acompanhar, né? O Google tem recentemente falado bastante
para você utilizar as correspondências amplas, porque justamente é quando a inteligência artificial pode realmente te ajudar. Correspondência de frase. Bom, correspondência de frase você consegue filtrar um pouco mais a exibição dos seus anúncios, né? Mas é importante que o anúncio será só exibido quando incluir o significado, a intenção do usuário, tá, pessoal? Então, o significado pode ser implícito, né? E as buscas dos usuários podem incluir um sentido mais específico. Para você utilizar a correspondência de frase, você tem que usar a aspas, né? Quando você está fazendo manualmente a inclusão das palavras-chave, ou você está usando numa planilha, você tem que incluir as aspas nas palavras, né? Dentro da ferramenta, quando você tem a palavra-chave lá, você pode mudar, tem um seletor que você muda o termo de correspondência. Mas para você imputar esses dados no sistema, seria usando aspas. E aí é o seguinte, né? Sua empresa presta um serviço de mudança de Campinas para São Paulo. Então, esse é o seu negócio. E essa é a sua palavra-chave lá, mudança de Campinas para São Paulo. Muito bem, aí os usuários estão lá pesquisando. Se um usuário pesquisar mudança de Campinas para São Paulo, claro, né? É a palavra que você tem. Se o usuário pesquisar mudança barata de Campinas para São Paulo, vai mostrar o seu anúncio. Ah, mas João, não tem barata. Não tem problema. A correspondência de frase aceita termos, né, dentro da estrutura dos termos aí, né, desde que não afete o significado, certo? Mudanças corporativas de Campinas para São Paulo. Serviço de mudança de Campinas para São Paulo. Então, esses termos seriam exibidos, sem nenhum problema. Entretanto, não seriam exibidos se a pesquisa fosse mudança de São Paulo para Campinas. Repare que tem todos os itens da mesma palavra-chave que você tem aqui, né, de mudança de Campinas para São Paulo, tem todos os itens dessa pesquisa, mudança de São Paulo para Campinas. Mas a intenção não é essa. Então, a correspondência de frase não mostra. A ampla poderia mostrar. E é isso que é importante a gente separar da ampla da frase. Mudança para São Paulo. Mudança para São Paulo, não, né? Embora tenha mudanças de Campinas para São Paulo, se você tirar o de Campinas para, teria mudanças São Paulo. O sistema não entende que não é isso que o usuário quer. E serviço de mudança para São Paulo, né? Serviço de mudança para São Paulo é muito genérico. Você falou o que você quer, mudança de Campinas para São Paulo, certo? Então, são esses detalhes que a correspondência de frase ela filtra e o seu anúncio não será exibido nesses casos. Correspondência exata, né? A correspondência exata, por outro lado, também você consegue restringir, só que de uma forma muito mais intensa, vamos dizer assim, né? Os anúncios podem ser exibidos em pesquisas que tenham o mesmo significado, mantém aquela questão da lógica, né, do usuário, ou a mesma intenção da palavra-chave. Então, vamos lá. Calçados para homens. Então, essa é a sua palavra, né? Você vende calçados para homens, ok? E você quer mostrar para pessoas que pesquisam exatamente calçado para homens, tá? Então, o seu anúncio será exibido para calçados para homens, calçados masculinos, porque o Google entende que homem e masculino, ok, faz parte, né, da mesma estrutura. Calçado de homem, né, no singular. Calçado para homem, no singular aqui é de, né, mas aqui para. Calçado para um homem. Então ele mostraria para pequenas aproximações aí do termo que você tem, que é calçados para homem, usando o colchete, né, que é a correspondência exata, você coloca colchetes, ok? O anúncio não serão exibidos em pesquisas como tênis esportivo para basquete. Lembra que na ampla você poderia mostrar esse detalhe. Na correspondência exata, não, né? Você está falando calçados para homens. Calçado para meninos, não. Homem de calçado, uma pesquisa, né? Às vezes uma criança vai lá e escreve homem de calçado para um trabalho da escola, né? Mas você tem calçados para homens, né? A intenção é outra. Calçados para esportes.
né? Não, não é isso, né? Eu tenho calçado para homens. Enfim, você restringe mais, você deixa mais focado nesse termo que você colocou. Por que que eu uso isso? Para poder ser mais assertivo, né? E quanto mais assertivo na pesquisa, mais nota de qualidade você tem. Então, se o usuário pesquisar calçados para homem e você tiver essa palavra-chave, você ganha, né, uma relevância maior na hora da classificação, né, na hora da briga lá do índice de qualidade, ok, pessoal? Ah, mas por que eu vou usar essa palavra calçado para homem? Porque eu entendi que a minha palavra-chave, que nos meus termos que as pessoas pesquisam, muitas pessoas usam esse termo exato. Então aí justifica-se colocar uma palavra exata. Então, em geral, a correspondência exata ela é colocada depois que eu faço uma pré-análise se ela é realmente pesquisada isoladamente, vamos dizer assim, tá, pessoal? Então, a correspondência, a evolução das correspondências tem muito a ver com a você entender o comportamento do usuário. Você começa a correspondência ampla e vai evoluindo. Correspondência negativa, né? É possível usar essa palavra, palavras negativas, que a gente chama assim, para impedir a exibição dos seus anúncios em pesquisas, né, que incluem essa palavra junto do termo que você tem. Tá, pessoal? Isso que é muito importante. A palavra negativa em si, né, não é a que vai fazer a sua campanha aparecer, né? Mas você pode negativar esse termo. E até lá no exemplo que a gente viu agora há pouco da correspondência de frase, tinha lá, mudanças corporativas de Campinas para São Paulo. Se eu não faço mudança corporativa, eu poderia negativar a palavra corporativa. Então, eu estou dizendo ao sistema o seguinte, olha, se alguém pesquisar mudança de Campinas para São Paulo, você mostra o anúncio, mas se tiver corporativa, não, porque não é isso que eu faço. Tá? Então, a negativa tem essa função, né? Vamos ver os exemplos aqui. Grátis. Grátis a gente usa bastante, né? Muitas empresas, como estão fazendo publicidade, ela não quer oferecer nada grátis, a não ser que seja uma demo, uma ação de marketing, né? Mas grátis, gratuito, baixar, jogo. Então você pode negativar vários termos que você não quer que, se estiver relacionado às suas palavras, né, façam o seu anúncio aparecer. Então, os anúncios não serem exibidos para pesquisas como curso de inglês grátis, aula de inglês grátis, escola de inglês gratuita, baixar apostilas de curso de inglês, jogo para aprender inglês. Tá? Então você tem que acrescentar essas palavras e é importante dizer que é bom acrescentar com acento, sem acento, porque no nível de palavras negativas o sistema não separa acento e sem acento, tá? Não entende junto, né? Ele separa isso daí, então você tem que criar esses termos. É possível você fazer uma lista de palavras que você não quer que apareça na sua campanha, no seu grupo, né? Você pode, até na sua conta, você consegue fazer uma lista assim de exclusão permanente. Então, tipo, olha, em qualquer caso, em qualquer campanha nova que eu venha criar, esses termos eu não quero utilizar. Mas você pode também criar em cada nível, né? Porque às vezes no grupo de anúncio específico lá, uma palavra-chave negativa específica pode ser interessante. Tá? Correspondência negativa, pessoal, ajuda muito a sua campanha, porque você melhora o seu CTR, você concorda? Então imagina o seguinte, né? Você, naquela pesquisa lá da mudança corporativa, né? Você descobriu que dos 100 impressões, né, do seu anúncio que você tinha no dia, 50 eram para termos corporativos e você não faz esse serviço. Aí você negativa essa palavra, o seu anúncio não vai ser exibido. O seu anúncio vai ser exibido somente 50 vezes em vez de 100. Mas, né, você evita de mostrar para quem você não vai conseguir atender e evita da pessoa clicar no seu anúncio, você pagar e ela chegar lá dentro, mas ele não faz mudança corporativa. Tá? Então, a correspondência negativa ajuda muito a otimizar as suas campanhas. É uma ferramenta fundamental para você melhorar as suas campanhas, né? Você tira, às vezes, milhares de impressões desnecessárias para o seu negócio. Muito bem. Quando usar as correspondências? Né? Comece com correspondência ampla. Né? Então, inicie sua campanha usando amplas, né, na maioria das palavras, a não ser que você tenha certeza em determinado ponto, e não somente nas palavras
escolhidas, né? Ou que você tenha certeza. Então você começa com a ampla, porque aí você tem um universo maior. Depois você vai, vamos dizer assim, afinando, aí, melhorando, refinando, né, as suas campanhas. Em termos mais comuns, você pode tentar correspondência de frase. Como eu falei, se você tiver já um entendimento que a maioria das pessoas pesquisam, né, aquele termo, você pode já arriscar, vamos dizer assim, a começar com uma correspondência de frase ou, né, até exata. Tá? Mas o ideal é você ter a ampla e depois fazer esse trabalho. Né? Então, a maioria das pessoas pesquisam, por exemplo, no caso do hotel em São Paulo, a maioria das pessoas devem pesquisar hotel em São Paulo, como pesquisam para a gente curso de Google Ads. Né? Você sabe que esse termo é mais comum. Né? Mas as pessoas podem acrescentar, né, outros itens, componentes nessa pesquisa. Mas daria para você arriscar e começar com a correspondência de frase ou até exata. Né? E o último ponto ali, correspondência exata, cuidado, né, pessoal? Correspondência exata, você tem que ter muita certeza que esse termo realmente é valioso para você, porque você pode limitar demais o seu alcance, né, ao colocar exata. Tá, pessoal? Você pode ser mais assertivo, ter uma nota boa, uma nota melhor de qualidade com o Google, mas ela é muito restritiva e isso exige um certo cuidado, ok, pessoal? E práticas recomendadas, né? Então, muito bem. Importante ao pensar em palavra-chave é pensar como um cliente, né, cria a sua lista, né, pessoal? Então, como eles buscam seus produtos ou serviços? Então, você tem que se fazer o papel de usuário, né, de cliente, para poder identificar essas palavras, né, pessoal? Para que fique uma coisa mais próxima da sua realidade. E o que é importante, uma dica que fica aqui, é usar mais de uma pessoa de outros departamentos. Não deixe isso exclusivo, esse tipo de trabalho exclusivamente para o pessoal do marketing. Tá? Fale com o time de vendas, fale com o time técnico, fale com qualquer departamento, porque eles têm outra percepção, eles têm convívio com outros termos que às vezes você não lembra. Tá? Comece com correspondência ampla, nós falamos já no outro slide, né? Que aumentará o alcance, depois você vai refinando. Né? Sempre agrupar as palavras-chave semelhantes na estrutura de grupos de anúncio, né? Como a gente falou no capítulo de estrutura de campanha de Google Ads, você tem que, né, colocar em temas ali as palavras-chave, deixar junto esses temas. Identificar produtos de melhor desempenho para definir palavras-chave nos quais se concentrar inicialmente. Eu sei que a sua empresa tem milhares de produtos, né, mas não comece a campanha com todos eles, senão você vai ter que ter um orçamento muito grande. Então a nossa recomendação é comece com os principais, né, para você entender ali o comportamento dos usuários e aí sim depois você vai expandindo, né, pessoal? Então inicialmente comece com os principais produtos, né, com uma campanha menor e depois você vai aumentando esse leque. Tá? Não queira fazer tudo de uma vez, né? A não ser que você entregue na mão de especialistas, mas mesmo assim a gente começa com campanhas com os principais produtos. Avalie o desempenho das palavras durante 15 ou 30 dias. Não vá assim, nos primeiros 2 dias essa palavra aqui não está tendo muita conversão, não está tendo muito clique, calma. Né? O ideal é de 15 a 30 dias, até porque você tem o final de semana, pode ter um comportamento diferente, você tem às vezes no começo e final, sei lá, segunda e sexta-feira que tem comportamentos diferentes, então você tem que ter esse tempo para maturar a campanha, né? Para poder tomar essas decisões, principalmente quando você usa o lance automático, onde o Google está aprendendo, né? Inclusive ele até fala, ele coloca lá que ele está em aprendizado, então você tem que ter um pouco de paciência para que o sistema identifique também a quem ele tem que mostrar o seu anúncio. Trabalhe com poucas e boas palavras dentro do grupo de anúncio. No final, você vai ver que você vai trabalhar com um grupo mais restrito de palavras-chave, não vai ser aquela lista enorme que você começou, até porque você pode usar as correspondências, né, para meio que restringir. Então, você vai acabar trabalhando com poucas e boas, isso é normal. E para você desenvolver novas palavras-chave, você tem a ferramenta do planejador de palavras-chave, que é um recurso bem interessante e que nós vamos falar num capítulo exclusivo para isso. Uma ferramenta que vai te dar ideias, né, e que vai te dar números sobre as palavras que você está pensando também. Ok?